pessoal, sejam todos bem-vindos ao Bora Mudar Olinda, um podcast para discutir as propostas de mudanças para Olinda. Eu sou Rai Menezes, a apresentadora, e em todos os episódios irei receber o nosso candidato Vinícius Castelo e mais um convidado especial. E o nosso convidado especial de hoje é nada mais, nada menos que o nosso deputado federal, Pedro Campos. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Rai. Alegria estar com você e estar com o próximo, porque às vezes o pessoal fala futuro, não, é o próximo prefeito de Olinda, Vinícius Castelo. Isso aí. Obrigada pela tua presença. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Rai, por me receber aqui. Muito obrigado ao nosso deputado federal, Pedro Campos, para poder falar sobre a nossa Olinda. É um prazer enorme poder estar aqui. Ai, que legal. Muito bom receber vocês aqui. E vamos para a nossa primeira pergunta, que eu já vou direcionar para você, Pedro. Então, a gente fala em infraestrutura, né? Mas a proposta de Vinícius é trazer na prática uma infraestrutura sustentável. E é isso o norte de todo o plano de governo. Você é um deputado engajado com a sustentabilidade e participou, inclusive, do Fórum Mundial da Água e citou alguns exemplos de cidades pelo mundo que colocaram a água e o saneamento como prioridade na política pública. É possível fazer isso por Olinda, Pedro? É possível, tem que ter vontade política, tem que ter capacidade técnica de fazer também, eu acho que isso é importante. E eu olho essa problemática como deputado federal e também como engenheiro civil e concursado da Companhia Pernambucana de Saneamento, sabendo que dá para fazer muito mais do que tem sido feito nos tempos. E precisa ter vontade política e olhar a sustentabilidade do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. E começando pelo social, a primeira coisa que precisa fazer é investir muito no abastecimento de água dentro da infraestrutura de Olinda, porque não dá para ter saúde, não dá para ter qualidade de vida se não tiver água na torneira, né, e não da forma como a gente vê, onde tem rodízio severo, gente que recebe água uma vez por mês, uma vez por semana, de 15 dias dentro de Olinda, onde a gente sabe que dá para fazer muito mais. E Vinícius, pegando o gancho da resposta de Pedro, né, qual a tua proposta, né, para fazer essas mudanças em Olinda? A gente tem muita proposta, né, Rai? Mas primeiro, andar com pessoas que realmente sabem do que é a problemática da cidade é muito importante. Eu acho que é por isso que Pedro está aqui, porque Pedro entende dessas questões voltadas ao povo de Olinda, sabe da dificuldade que a gente tem em relação ao saneamento, ao abastecimento, mas principalmente entende que a vontade política também é determinante para a transformação dessa realidade. A gente vai precisar revisar, Pedro, e vai precisar implementar também de uma maneira muito mais estratégica, e também técnica o plano municipal de saneamento dentro da nossa cidade. Porque é um problema que afeta principalmente as pessoas mais pobres, né? A falta d'água dentro da cidade de Olinda é algo muito constante e atinge as pessoas que estão nas periferias. Isso é algo que a gente vai precisar investir e isso requer uma articulação política muito gigante. A gente é, de fato, a candidatura que tem a pretensão de ter um diálogo direto com o governo federal. Isso faz com que a gente consiga possibilitar parcerias beneficiando a população. E isso faz com que a gente também tenha um diagnóstico de como é que funciona a cidade de Olinda. A gente tem uma grandiosa obra acontecendo lá na cidade, que é a obra de Fragoso, né? Diante do impacto que se tem na metropolitana, mas também entendendo que, inclusive, ela impacta na população, não só do bairro do Fragoso, mas em toda a cidade. Porque quando chove, a gente sabe muito bem o que é Olinda depois das chuvas. E como é que fica Olinda depois das chuvas, Pedro? As pessoas têm as suas casas invadidas, as pessoas não têm para onde ir diante dessa situação, o saneamento não... de fato, né, trabalhado dentro de uma cidade que precisa de investimento, acaba afetando na saúde da própria população. A gente tem o Rio Beberibe, que também não tem o mínimo de limpeza, a gente tem canais que não são limpos, a gente tem uma cidade que está entregue, e isso afeta na saúde, na vida e no cuidado sustentável de uma população que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Então eu não tenho dúvida que você, inclusive, vai estar nos ajudando a fazer com que, através da parceria, sendo deputado federal, né, com o presidente Lula, a gente consiga avançar nessas questões. Porque Olinda é uma cidade que metade dela está em morros e encostas. Metade dela vive em situação de vulnerabilidade. 56% da população, inclusive, não tem um esgotamento sanitário. Então, como é que a gente vai falar em desenvolvimento se o povo que é pobre não tem o básico para poder existir, para poder viver, para poder ser olindense? Então, a gente se afasta das pessoas quando a gente não cuida do básico. E você, como engenheiro, mas também como deputado atuante, e além disso, né,
com certeza, né, apoiando, construindo e fortalecendo a cidade do Recife, entenda do que eu estou falando. É por isso que eu estou candidato, Raia, é por isso que eu estou candidato, Pedro, porque a gente vai precisar resgatar a cidade de Olinda para o povo de Olinda. A gente vai precisar fazer com que essas questões do não abastecimento da água seja representado por um gestor que tenha não só a vivência, porque eu sei o que é isso, eu sei o que é passar semanas sem água, eu sei o que é, inclusive, né, pedir água do vizinho para a gente poder ter como tomar banho, né? A gente pensa que não, mas tem muita gente que bebe a água que vem da torneira. Quem é que tem acesso a uma água potável, a uma água que realmente é tratada? A gente precisa discutir isso. Muita gente pobre só tem acesso à água que lhe é disponibilizada. Que água é essa? Que às vezes nem chega na população que mais precisa. Que quando dá o período do carnaval, a cidade tem acesso à água. É impressionante. Por quê? Porque ali tem turistas. Mas por que não existe, inclusive, um calendário anual que, inclusive, consiga chegar nas pessoas que estão nos morros, que estão ali na vulnerabilidade social? Porque não há quem represente essa população, porque é muita gente dizendo que vai transformar para poucas pessoas que realmente sabem o que é realidade. Então, essa candidatura, Pedro, está falando sobre realidade. Não só porque eu vivi, mas porque eu estou rodeado de pessoas que entendem tecnicamente quais são os caminhos. E você é uma dessas pessoas que vai me ajudar a transformar Olinda. Porque já fez, porque faz e porque vai ajudar a nossa cidade a sair dessa situação tão terrível, né? E conte comigo, até porque eu tô vendo, Vini, que você tem uma percepção que é muito boa para quem é prefeito. Nem tudo que acontece na cidade é culpa do prefeito, Exato. mas tudo é problema pro prefeito estar lá junto para resolver. Porque a gente sabe, por exemplo, quem abastece a água da cidade de Olinda é a Compesa, que é do governo do estado, mas o prefeito tem que cobrar sim da Compesa, tem que estar junto também para conseguir construir as soluções, tem que buscar recursos no governo federal, porque muito do que a Compesa faz, das obras que o governo do estado faz, por exemplo, o Canal do Fragoso, é uma obra que também o governo do estado executou parte dessa obra, mas com o dinheiro do PAC, do governo federal. Então, o prefeito tem que estar vendo tudo, tem que estar articulando mesmo com o governo federal, cobrando do estado para as coisas acontecerem e cobrando todo problema que tiver na cidade de Olinda, independente de ser responsabilidade direta ou não da prefeitura, eu sei que você vai estar indo atrás de resolver. E conto comigo nessa questão da água, do saneamento, de resíduo sólido, também da questão da drenagem, que é um problema que a gente sabe que Olinda tem. Gigantesco, né? Gigantesco. E aí, Pedro, uma das coisas que a gente tem visto, inclusive, é de como a participação do próprio prefeito João Campos na prioridade, e prioridade, de fato, em orçamento, tem sido algo visto enquanto realidade. A gente tem uma cidade que metade delas vive em morros encostos, que é a cidade de Olinda. E aí a gente vê que João Campos destinou 70% do orçamento, né, para as áreas da periferia. Eu queria que tu pudesse falar sobre essa prioridade, eu queria que tu pudesse, inclusive, falar um pouco sobre o governo de João Campos, porque é algo que a gente percebe que na cidade de Olinda falta esse cuidado com o povo mais pobre, com o povo da periferia, com o povo que está, inclusive, sofrendo com o saneamento que não é tratado, com o esgotamento sanitário, com a falta, inclusive, né, de diálogo com o poder público, para a gente poder, inclusive, se inspirar e para a gente poder entender quais são os caminhos que a gente precisa seguir enquanto prioridade numa cidade tão importante, irmã de Recife. Com certeza. E muitas vezes, quando as pessoas vão comparar Recife com Olinda, sempre dizem assim, não, porque o orçamento de Olinda é muito menor, porque Olinda não tem dinheiro, Recife tem dinheiro. Mas para Recife ter dinheiro, tem que ir atrás, tem que poder fazer o que foi feito e priorizar. Por exemplo, João foi atrás de 2 bilhões de reais no BID, numa operação de crédito, que é voltada 100% para investimento em periferia, que ajudou nesse 70% do orçamento que ele está investindo nas periferias da cidade. João, por exemplo, logo que Lula assumiu, tinha um convênio lá de 70 milhões de reais, que era para fazer obra de encosta, que estava parado desde o governo de Temer, de Bolsonaro. E quando Lula assumiu, João foi lá no governo federal para poder desbloquear. E a primeira vinda de Lula aqui em Pernambuco, ele já anunciou parte da transferência desse recurso, que também foi utilizado para essa função. Então dá para fazer mais se você conseguir ter articulação junto com o presidente Lula, conseguir também organizar a cidade para ir buscar a operação de crédito fora, que Olinda tem capacidade de fazer isso também. E outra coisa, também você otimizar o uso desse recurso. O Recife impulsionou muito, por exemplo, o programa Parceria, que é para obras em encostas, onde a prefeitura entra com o material
e as próprias famílias entram com a mão de obra. Então fazem regime de mutirão, juntam o vizinho de cima com o vizinho de baixo. Às vezes tem ali um filho mais novo, né? Alguém que está ali com seus 18, 19 anos, que infelizmente não conseguiu um emprego, pode ajudar na construção da barreira, e você consegue fazer mais com menos recurso. E é um exemplo bom, é uma coisa que existe na cidade desde a década de 90. Não foi um programa que foi criado por João, mas ele viu que era bom e ampliou quase que em 10 vezes o número de obras que são executadas por ano por esse programa, o Parceria. Então, dá sim para fazer, tem que ter essa disposição, essa vontade política, e tem que saber que é preciso ter articulação. E eu acho que é isso que o povo de Olinda vê em você, né? Vê esse ânimo da juventude, essa força de querer fazer diferente, o conhecimento dos problemas, a vontade de priorizar quem mais precisa e também a capacidade de articulação no diálogo da política, que consegue transformar essa articulação política em coisa boa. Você conseguir transformar essa relação que você tem, por exemplo, com o prefeito João Campos em parceria entre a Prefeitura de Recife e Olinda, em compartilhamento de saberes entre as duas prefeituras, transformar a relação que você tem com o presidente Lula com a vinda de recursos para o povo de Olinda. Então, tudo isso eu acho que é importante. E pegando esse gancho de vocês aí, né, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que vai gerar conscientização. E quando você fala de realidade, eu acho que é interessante eu trazer ela, né? É simples, porque temos que pensar nas mudanças climáticas para a nossa cidade. Então, vocês são jovens, linha de frente aí na política. Essa resposta vai ser muito conscientizadora aí para toda a galera. Não, essa questão das mudanças climáticas, às vezes a gente pensa, não, isso está muito distante de nós. Não está, né? A gente viu que a região metropolitana do Recife, Olinda, Recife, Jaboatão e outras cidades viveram, né, no ano de 2022 com as chuvas que aconteceram, que foram chuvas que não se via na região metropolitana há mais de 50 anos e com intensidade, com um período muito curto e que impactou diretamente, inclusive, a perda de vida de pessoas. Exatamente. Então, isso é uma danos questão irreversíveis, muito forte. Né? Essa questão das inundações também, que são decorrentes dessas chuvas. E tem outro problema que Recife e Olinda vão viver, que tem a ver com mudança climática, mas tem a ver com a vida das pessoas, que é um avanço do nível do mar. A gente já vê ali na aula, eu sei que isso é uma coisa que as pessoas perguntam e falando... E não perguntam um pouco não, viu? Você passa ali na orla no momento de maré cheia, o mar vai varrendo, já bate até na parede das casas que ficam ali na frente. Não, então você tem essa questão e o mar, né, tem uma preocupação. O mar não avança só por cima, não. Ele pode avançar por baixo também. A Olinda depende muito de poço para ter água, né? E se você explorar mal essa questão dos poços, explorar mais do que pode, o mar pode também fazer com que esses poços fiquem com água salobra, salgada, que vai ser pior ainda. Imagina a Olinda já tem dificuldade de água hoje, imagina sem poder tirar água de poços. Agora, Pedro, sabe o que é interessante na tua fala? É que tu falasse sobre o impacto, inclusive, que aconteceu, né? Que acabou levando muitas vidas, impactou toda a metropolitana, só que existe algo chamado previsibilidade diante do contexto das chuvas. As chuvas é algo que acontece todos os anos, a gente já sabe. Vai ter o impacto que a gente muitas vezes não pode prever, mas a gente sabe muito bem que precisa de uma gestão comprometida na organização, até para que a gente possa ter um cuidado posterior diante dos impactos. Então a Prefeitura do Recife, e isso eu acompanhei bem, porque além de candidato a prefeito também sou vereador, a gente viu que tinha, por exemplo, questões muito básicas, como áreas de riscos. Nos canais de comunicação, vocês diziam onde eram as áreas de riscos, os locais, inclusive, para as pessoas se abrigarem. O próprio auxílio, eu não sei se a Prefeitura de Olinda pagou auxílio ou se não pagou auxílio, mas eu via, por exemplo, o exemplo de Jaboatão. Eu andava muito em Jaboatão, em Recife, ali depois daquela questão das chuvas. Em Recife, todas as pessoas receberam o auxílio, com a Prefeitura indo de casa em casa, passando de porta em porta, fazendo o cadastramento todo num aplicativo e fazendo o pagamento. Em Jaboatão, as pessoas não sabiam nem onde iam, o que é que procurava. Onde é que é esse danado desse auxílio? Estão dizendo que paga. E Olinda foi a mesma coisa. E Olinda foi a mesma coisa. Porque não tem um canal de diálogo, de comunicação com as pessoas não têm acesso. E aí, como já tem um sentimento muito grande de abandono, porque é isso que as pessoas sentem na cidade de Olinda, que elas são abandonadas. Que o poder público não chega onde precisa. A gente tem uma área, que é justamente essas áreas de riscos, onde a Defesa Civil nem existe no local. Precisa 2 horas para poder chegar no local. Então, como é que as pessoas vão se sentir acolhidas? Não se sentem. A gente teve um jovem que morreu soterrado em Águas Compridas. E o poder público não chegou lá nem para poder acolher a mãe, a família. Agora, eu estava lá.
não só me desculpando em nome de uma gestão irresponsável, que não cuida de uma área que já estava sendo pontos de riscos. A gente tem áreas extremas na cidade de Olinda, mais de 66, que são de extremo risco para a vida das pessoas. A gente não tem um planejamento para poder cuidar disso, Pedro. Como é que faz? A gente não tem, inclusive, projetos que consigam colocar geomantas nesses locais. A gente não tem o diálogo, porque quando você traz a comunidade, e é esse projeto que acontece no Recife, para as pessoas cuidarem da própria comunidade, a gente gera o pertencimento, o cuidado, o lazer, para poder fazer com que aquelas pessoas participem, cuidem, amem aquele espaço. Mas isso não é algo que é instrumentalizado, que é investido, que é participado. E isso afasta as pessoas, inclusive, do sentimento de que elas não acreditam que pertencem àquele espaço. Por quê? Porque ano que vem vai chover. E qual é o sentimento? Que as pessoas podem morrer. Morrer soterrada, morrer porque o poder público não chega. Se morrer, o poder público também demora para poder chegar. Então, são situações do cotidiano de quem é olindense muito árduas para poder lidar. Agora, eu tenho muita vontade, não só porque eu conheço essa realidade, não só porque eu estou nessas áreas, mas principalmente porque eu sei o que é viver morando ao lado de um morro. Viver e, quando chover, sair da minha cama, sair do meu quarto, para poder ir para a cozinha, para poder ir para a sala, para poder dormir com o colchão lá, porque a gente sabe muito bem que o risco é gigante. E a gente não pode contar com as pessoas que deveriam cuidar da gente. E esse sentimento é muito real para quem é olindense. As pessoas sentem que a gestão municipal e quem se coloca à disposição, mas que não entende a realidade do povo, não cuida. E a gente vai precisar trabalhar muito. Não só para poder mostrar uma realidade, e é por isso que a parceria com a Prefeitura do Recife, com o prefeito João Campos, é fundamental, mas principalmente entendendo que o presidente Lula ele tem todo o interesse de fazer com que a gente represente essas políticas de mudanças para a cidade. Até porque não é só entender essa realidade, é criar alternativas, né? Eu acredito sempre que um gestor bom é um gestor que foca na solução, porque problema a gente vai ter. E são problemas, muitas vezes, que perpassam as nossas competências. Mas quais são as soluções? E as soluções se dão através do diálogo, através da parceria, através, inclusive, de fazer com que a gestão tenha uma governabilidade, onde as pessoas olhem e falem, tem um interesse efetivo de fazer com que esses projetos sejam uma realidade. Então, isso acaba interferindo no todo. E o todo é cuidar do povo, né? Cuidar dos cidadãos e cidadãs da nossa cidade. E essa coisa tem muito, assim, também a questão da relação da verdade, né? Você tem que dizer que dá para fazer mais, que você sabe que dá para fazer mais, dá para conseguir mais recursos, para conseguir avançar nessas questões. Tem que dizer que não vai dar para fazer tudo de uma vez, mas eu vou investir, por exemplo, quando você fala em defesa civil. É importante, você não vai conseguir fazer todas as obras de barreira de Olinda no primeiro dia que você assume a prefeitura. Agora, estruturar uma defesa civil para que chegue lá e avise, né, antes, quando vai ter uma chuva, quando vai ter uma situação daquela, você consegue avançar. Fazer mais obras, por exemplo, nessas encostas menores, onde dá para fazer parceria, como a Prefeitura do Recife tem feito e tem avançado em 1.000 obras por ano nessas áreas de parceria. Dá para fazer mais. E também ir atrás de recursos para fazer essas grandes encostas, esses grandes pontos de risco, para todo mundo ter a possibilidade de dormir tranquilo, sabendo que você está num lugar seguro. Eu acho que isso é importante. Não, importantíssimo. E eu acho que é importante pegar esse gancho, Vini, já que tu falou das áreas de risco, a tua proposta, né, para esses moradores que estão ali naquela zona de risco, acho que é muito importante eles te ouvirem nesse momento. Não, primeiro, o que a gente precisa é aproximar as pessoas da gestão municipal. Né? As pessoas que estão nas áreas de riscos, elas não se sentem ouvidas. Isso é algo muito triste enquanto atuação política dentro da cidade. É muito ruim, Pedro, quando a gente está na periferia, quando a gente está nas áreas vulneráveis, as pessoas olham para você e não vê mais a esperança. E a esperança, ela é consequência da irresponsabilidade de representações que passaram e que agora querem mostrar determinados tipos de narrativas de que tem algo a apresentar, quando não entendem o que esse povo está passando. Então a gente vai precisar investir muito nos morros e nas encostas. A gente vai precisar investir muito em parceria do poder público com a sociedade. A gente vai precisar fazer com que a gente tenha como prioridade um orçamento que interfira diretamente no povo da periferia. Eu sou da periferia, eu sei o que é não ser ouvido, eu sei o que é viver numa cidade desigual, excluído desses debates. Então, a minha maior proposta é fazer com que as pessoas que estão nos morros, as pessoas que estão nas periferias, as pessoas que nunca foram ouvidas mediante a uma gestão que precisa estar próxima, seja protagonista dessa nova cidade. Eu acredito que a mudança que eu quero implementar na cidade de Olinda é uma mudança também de prioridade, mas de ouvir e de implementar através de políticas sociais,
através de investimento muito maior no saneamento, que é um problema real dentro da cidade, fazer com que a gente tenha programas e projetos que realmente visem mudar a realidade daquele povo. Porque é um povo que está abandonado, é um povo que está sem esperança, sem vontade de permanecer dentro da cidade. A gente está hoje numa cidade que teve pelo menos 50 mil pessoas que saíram, isso é dado, né, do último IBGE da cidade de Olinda. A gente tinha quase 400 mil pessoas, hoje a gente está chegando a 350 mil pessoas. Isso é muito do fato de que as pessoas não estão vendo mais Olinda como uma opção para morar, para existir, para permanecer. As pessoas olham para mim e falam, olha, eu vou votar em você para prefeito, mas a minha vontade é de sair daqui. E isso é a esperança que está sendo perdida. E né? assim, essa coisa da esperança também, acho que isso é muito forte, porque eu tive a oportunidade também de andar muito em Olinda enquanto deputado federal, ainda enquanto candidato a deputado federal, e o sentimento era exatamente esse. A percepção que tinha das pessoas é que já não acreditavam mais em nada, né? Porque achavam que não tinha solução, quem estava ali tinha prometido que ia fazer diferente e não fez, né? E eu acho que você anima novamente o povo de Olinda, porque é uma oportunidade de ter um filho da cidade, alguém que nasceu na periferia, conhece os problemas, que tem capacidade de fazer na política, que tem capacidade de juntar pessoas, que está se colocando à disposição. Então, acho que isso é sim um caminho importante, e que bom que você tem procurado construir com gente que já tem feito também, que tem conhecimento, ouvindo o que está sendo feito na prefeitura da cidade do Recife por João, né, vendo as experiências também que o presidente Lula tem feito no Brasil inteiro, entendendo também, dentro do contexto de Olinda, aquelas pessoas que conhecem as realidades dos diversos problemas que existem na cidade, para poder trazer para junto para resolver, entendeu? Com certeza, né? A gente, por exemplo, tem a Secretaria de Periferias que está investindo milhões de reais na cidade de Olinda, só que a gente precisa ter um governo também alinhado, né? Porque muitas vezes chega recurso, chega orçamento para a nossa cidade, para poder cuidar, inclusive, né? E é um projeto de Periferia Viva, Rai, que é um projeto que faz com que a periferia seja viva mesmo, né? Com realidade, com vida, com cuidado, entendendo quais são as dificuldades nos locais e trazendo recurso do próprio presidente, que já está aberto para poder fazer com que Olinda seja um ponto estratégico de transformação social, de transformação dessa realidade, né? O Condô, o Cabo Gato, por exemplo, o Jeriquiti, são áreas muito vulneráveis dentro da nossa cidade que estão sendo cuidadas e que a gente precisa agora de um governo que tenha a abertura com o presidente, com os ministérios, né? Com o próprio Ministério da cidade, para fazer com que a gente crie essas parcerias e que esse recurso não fique paralisado, que esse recurso seja uma realidade, porque não é só ter a capacidade de trazer esse recurso para a cidade de Olinda, é ter a capacidade de fazer. Isso a gente faz com gente técnica, gente qualificada, gente que saiba do que está fazendo, porque no final a nossa proposição e a nossa vontade é fazer com que chegue até o povo. E para chegar até o povo, a gente precisa ter um governo de todas as pessoas. Sim, e falando em povo, esses dias eu dei um pulo na comunidade, né, para ser sua correspondente lá com o povo. Então, eu tive contato com o pessoal que está ali na órbita do canal, do córrego do Abacaxi. E a gente vê que o acúmulo de lixo é um absurdo. Assim. Então, toda vez que chove, vocês veem essa problemática, tanto em Olinda como em Recife. Então, acho que é uma questão que você tem que ser colocada como prioridade. Então, eu queria saber de vocês dois, né? Como é que vocês pensam essa questão do saneamento ambiental? Que eu acho que ainda não... muita gente não tem acesso a esse termo e não sabe decodificar, enfim. Vocês falarem no popular para o povo, né? Saneamento é saúde. E o que é que garante a saúde ali no meio ambiente? É água tratada na torneira, isso é fundamental. É o esgoto destinado onde ele deve estar destinado e tratado no meio ambiente. É o resíduo sólido, o lixo, sendo coletado e tratado também da maneira correta, e a drenagem das águas da chuva, né? Isso tudo aqui é saneamento. Essa parte do lixo é muito importante e tem que ter solução de todo tipo. A gente vê, por exemplo, o que tem sido feito aqui no Recife, tem lugar que o caminhão não chega, tem que ser a coleta manual, mas tem que ter alguém ali para levar. Às vezes umas coisas simples, né, que resolve o problema. Em área de escadaria, de encosta, você vê muitas vezes no pé da escadaria fica ali o amontoado de lixo, porque a pessoa não tem onde deixar na porta de casa, porque logo na porta da casa está ali uma canaletazinha onde desce a água da chuva. A prefeitura do Recife está instalando um ganchozinho, muitas vezes as pessoas, elas mesmas fazem, mas a prefeitura está indo lá colocando um gancho para você ter onde pendurar o seu lixo, não precisar descer a sua escadaria para deixar no pé da escadaria. Foi um projeto arretado, né? Eu vi, foi incrível. Aí você vai, e o
o cara que vai fazer a coleta manual vai passando, descendo a escadaria e vai pegando o lixo no ganchinho. Para você ver que são coisas simples, mas que entendem a realidade de quem vive no local. Sabe? É algo que é simples de ser feito, Pedro. Não é algo que... É botar um gancho veja, mas veja como facilita, como entende, inclusive, né? Isso é gestão. E é um impacto na vida da população ali cotidiana, né? E educa também. Outra coisa simples também, que é nessa linha de educar, o que a prefeitura tem feito, que é o tá aprumado. Muitas vezes, quando você tem esse ponto de lixo, acaba que já está ali há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas já se acostumaram a fazer aquilo ali, Sim. colocar o lixo num lugar onde não deveria. Às vezes até o cara da coleta, ele já está acostumado a pegar o lixo não, meu ali amigo, também. Às vezes aí tem placa, não coloque lixo aqui, tá cheio de lixo. É o que mais tem, exatamente. Assim. Aí o que é que a prefeitura tem feito? Né? Ao invés de só ir lá e colocar uma placa, não é para colocar o lixo, organiza, faz uma pracinha, bota umas plantas e tal, transforma aquele lugar, né, num lugar de estar das pessoas. Ninguém vai querer botar lixo num lugar onde você pode sentar e conversar com a sua vizinha. Mas aí a gestão entra, né? A exatamente. Gestão não fica esperando. E faz a coleta correta da coisa, bota o ganchinho, faz a coleta na escadaria e você consegue ir resolvendo e dizendo assim, ó, agora tá aprumado. Lá na cidade de Olinda tem um aterro sanitário de Águazinha que é um problema dentro da cidade, porque não há não só o cuidado, né, do próprio poder público, mas é algo que, inclusive, o Ministério Público tem atuado fortemente, pelos impactos, inclusive, dos danos ambientais acontecendo na cidade. A cidade de Olinda está sendo conhecida como uma cidade por ter muitos lixos nas ruas, nas avenidas, em becos, em tudo quanto é canto. Isso também é falta de cuidado e o impacto que isso causa justamente na saúde da população. Falar sobre saneamento, falar sobre saúde pública é falar sobre esses cuidados existenciais, principalmente porque até a própria taxa, Rai, do lixo aumentou dentro da cidade, só que a gente não vê esse serviço sendo... O serviço não melhora, a taxa aumenta, mas o serviço e o povo continua reclamando. E as pessoas reclamam, e reclamam com razão, né? Porque a cidade de Olinda tem muito potencial, mas a gente vê esse potencial não sendo extraído. Por quê? Porque não há vontade, não há interesse, não há um cuidado de um modo geral. Essas alternativas que você disse são alternativas que são brilhantes, porque as pessoas estão focadas na solução do problema. E essa solução impacta diretamente na vida, no cotidiano e na educação da população. E tem uma coisa assim de prioridade que eu acho que é importante colocar. A gente fala, por exemplo, do abastecimento de água. A gente falou aqui, Córrego do Abacaxi, ali na área de Sapucaia, tem lugar que passa quase que 1 mês sem receber água, 15 dias sem receber água. Agora, tem bairros na própria cidade de Olinda que tem água todo dia. Então, colocar água todo dia é possível. Agora tem que ter a decisão política de onde é que essa água vai estar chegando. Depende de para quem, né? Para quem. Né? Outra coisa, a cidade de Olinda tem um carnaval belíssimo, né? Que vem gente do mundo inteiro. Passa uma semana depois do carnaval, você faz um esforço para limpar ali, você limpa o sítio histórico. Agora, para tirar o lixo na casa da pessoa que mora ali em Águazinha, né? Que mora em Águas Compridas, aí não tem como fazer. Então, às vezes você vê que é decisão política. Escolhas né? políticas. Escolha política, de dizer, ó, vamos priorizar e vamos dar o tratamento que tem aqui na Orla, em Bairro Novo, a capacidade que tem de limpeza ali, vamos colocar essa capacidade de limpeza na periferia de Olinda também, né? Porque se fizer isso, você que parar, né? A gente quer que o sítio histórico seja cuidado, que Bairro Novo, Cascavel seja cuidado, e que as periferias também tenham o mesmo serviço, né? Entendeu? Porque se você consegue fazer em Bairro Novo, você consegue fazer também em Águas Compridas. Com certeza. É isso. Então, para encerrar esse bate-papo gostoso aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês olharem o presente, né, e visionar o futuro aí de como vocês sonham o futuro em Olinda. Eu acho que eu vou querer a última resposta sendo do candidato, mas Pedro, arrocha aí, como é que seria? Até esse trabalho em conjunto de vocês é importante. Eu acho que dá para fazer muito mais por Olinda. Eu vejo em Vinícius uma capacidade, né, de agregar esse ânimo, essa força da juventude, com a vontade de realizar também. Você teve uma oportunidade na sua vida de estudar, de se capacitar, né, de se formar e de poder devolver tudo isso, né, à escola da vida que você teve, que não é qualquer pessoa que tem, né, com a capacidade que você teve de aproveitar as oportunidades que surgiram e devolver isso para o povo de Olinda. Então, acho que vai ter muita coisa
coisa boa acontecendo, vai ter muita parceria, né, com Lula, vai ter muita parceria com João. Eu vi que o pessoal estava dizendo, não, eu quero saber como é que vai ser esse carnaval de Recife e Olinda. Todo mundo ansioso. Quando Vinícius falou, eu não quero saber só o carnaval, não. Eu quero saber como é que vai ser as parcerias nas áreas das barreiras, eu quero saber nas obras de drenagem, eu quero saber também como é que vocês vão lutar junto para melhorar esse abastecimento de água e cobrar que seja melhorado do governo do estado o abastecimento de água, que eu tenho certeza que vocês vão fazer muita coisa boa junto. Com certeza. E eu vejo esse futuro onde eu posso estar ajudando também como deputado federal, né, e como aliado nessa luta para que a gente possa dar dignidade ao povo de Olinda. Não, perfeito. A Olinda que eu vislumbro, Rai, a Olinda que eu quero é a Olinda que seja uma Olinda que acolhe as pessoas. É uma Olinda que escuta as pessoas. Uma Olinda onde as pessoas se sintam participando do processo de construção de cidade, que cuide das pessoas mais pobres, entendendo inclusive que o desenvolvimento social e econômico passa por justamente entender que nós somos um povo só. Existem várias Olindas dentro de uma Olinda só e todas elas precisam ser cuidadas, Pedro. A gente não pode aqui ignorar o povo que é rico, o povo que é pobre. Homens e mulheres, crianças e idosos. A gente precisa ter uma Olinda onde as pessoas se vejam nela, participem, queiram estar, e a gente só faz isso cuidando. Cuidando do saneamento, cuidando do meio ambiente, cuidando da cultura, cuidando da renda, oportunizando o trabalho, fazendo com que as pessoas sejam pertencentes a uma cidade que muitas vezes nos dá as costas, né? Então, eu acredito que a minha vivência de entender o que é pobreza, de entender o que é realidade, de fazer com que a gente consiga trazer pessoas que nunca foram ouvidas, vai ser fundamental através do diálogo que eu tenho com o João, através do diálogo que eu tenho com o Lula, através da sua participação e de tantas outras pessoas que têm o mesmo interesse de fazer com que Olinda saia dessa situação. E a gente só sai dessa situação mudando. Então, o Bora Mudar Olinda é um convite para que o povo da cidade saiba que tem gente lutando para poder transformar as suas vidas. E eu estou candidato por isso, para poder transformar a cidade e para fazer com que o povo volte a sorrir. Gente, que lindo! Duas potências jovens, assim, na linha de frente da política. É muito importante para o Brasil. Obrigado, Rai. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, Vini. Obrigado. E é isso, gente. Adorei o papo aqui com o Pedro e com o Vinícius. Esse foi mais um episódio do Bora Mudar Olinda, né? Hoje a gente conversou aí um pouquinho sobre infraestrutura e sustentabilidade para a cidade de Olinda. E se você quer conhecer melhor o plano de governo de Vinícius Castelo, é só entrar nas redes sociais dele que vai aparecer aí para vocês, tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, gente.